Você já sentiu aquele aperto no peito ao ver alguém conquistando algo que parece tão distante de você? É como se, por um instante, toda a alegria desaparecesse e desse lugar a uma sensação amarga. Pois é, essa é a inveja, um pecado que muitos fingem não carregar, mas que, na verdade, é muito mais comum do que a gente imagina. E sabe o que é mais polêmico? A inveja, ao contrário do que dizem por aí, não nasce só de grandes sonhos frustrados. Às vezes, ela brota das coisas mais simples, como a felicidade alheia. E se eu te disser que você pode vencer esse pecado mais rápido do que imagina, com passos claros e aplicáveis ao seu dia a dia? A maioria das pessoas tenta ignorar ou justificar a inveja. Mas isso só fortalece o problema. Existe uma saída, e ela não envolve culpas intermináveis ou soluções mágicas. É sobre entender, transformar e crescer. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você encara esse sentimento. A inveja é como aquela sombra insistente que segue alguém mesmo quando o sol não está tão forte. É um sentimento traiçoeiro, que começa pequenino, mas pode crescer ao ponto de corroer a paz de espírito. Basicamente, a inveja é o desejo de possuir aquilo que outra pessoa tem, seja um bem material, uma qualidade ou até mesmo uma vida que aparenta ser perfeita, nas redes sociais. Quem nunca sentiu aquele leve desconforto ao ver alguém conquistar algo que ainda não alcançou? É natural, mas a questão está em como lidamos com isso. Esse sentimento tem raízes profundas. Às vezes, nasce de uma comparação constante com os outros, um hábito perigoso na era do Instagram e TikTok. Pense bem, como resistir ao impacto de fotos impecáveis, conquistas bombásticas e vidas que parecem em comercial de felicidade. Mas o problema não está no que vemos, e sim no que deixamos florescer dentro de nós. A inveja, se alimentada, pode virar um veneno que destrói amizades, relacionamentos e até mesmo a nossa fé. Curiosamente, a inveja não escolhe alvo, ela atinge pessoas de todas as idades e classes. É como aquela erva daninha que não precisa de muito para crescer. Imagine um colega de trabalho que recebe uma promoção ou um amigo que alcança o objetivo que você sonha. Se não controlarmos esse sentimento, ele pode nos consumir e transformar o que poderia ser inspiração em ressentimento. Jesus nos ensinou a amar ao próximo, mas como praticar isso quando o coração está cheio de comparações? O lado perigoso da inveja é que ela camufla uma verdade desconfortável. Ela não diz tanto sobre o outro, mas sobre nós mesmos. É um alerta de que estamos olhando para fora, quando deveríamos estar cuidando do que está dentro. Mas será que a Bíblia tem algo a ensinar sobre isso? Acredite, as respostas estão lá, prontinhas para nos guiar a um caminho mais leve e sem peso no coração. Se este conteúdo sobre o pecado da inveja faz sentido para você, curta, comente, compartilhe e se inscreva para não perder mais mensagens como esta. Assim você não só me acompanha, como também me ajuda a produzir mais conteúdos. Na Bíblia, a inveja é retratada como um dos sentimentos mais destrutivos que o ser humano pode carregar. Desde Gênesis, vemos exemplos marcantes de como a inveja pode desandar toda uma história. Lembra de Caim e Abel? Caim deixou a inveja crescer ao ponto de cometer um pecado gravíssimo, tirando a vida de seu próprio irmão. Esse episódio é um alerta. A inveja não apenas corrói, mas também nos afasta de Deus e de quem realmente somos. Outro exemplo forte é o de José e seus irmãos. Os irmãos de José ficaram tão tomados pela inveja de seu favoritismo e sonhos que o venderam como escravo. Aqui, vemos como a inveja é traiçoeira. Ela começa com pequenos pensamentos e, se não for combatida, pode levar a ações drásticas. Deus, no entanto, mostrou sua presença ao transformar o mal que José sofreu em um propósito maior. É como se ele dissesse: eu vejo além da maldade e posso redimir qualquer situação. Jesus também mencionou a inveja em seus ensinamentos, mesmo que de forma indireta, quando nos alerta sobre o pecado e a importância de cuidar do coração. Ele está nos chamando a evitar sentimentos como esse. Afinal, com amar ao próximo se deixarmos a inveja nos dominar. A inveja é como um obstáculo entre nós e Deus, algo que impede a verdadeira comunhão e nos faz tropeçar em nosso próprio orgulho. A mensagem é clara: a inveja é incompatível com o amor que Deus deseja que cultivemos. Mas calma, não é sobre saber o que a Bíblia diz. O desafio está em aplicar isso no dia a dia. Como superar um pecado tão sorrateiro e transformar a inveja em algo construtivo? Talvez a resposta esteja em passos simples, mas transformadores. E é exatamente sobre isso que vamos falar em seguida. Superar a inveja começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de olhar para o que o outro tem, que tal agradecer pelo que você já possui? Gratidão é um antídoto poderoso contra a inveja. Ao reconhecer as bênçãos que Deus colocou na sua vida, você abre espaço para a paz no coração. Por exemplo, ao invés de lamentar o sucesso de alguém, que tal orar e pedir que Deus abençoe ainda mais aquela pessoa? Isso não só purifica a alma, como também fortalece sua conexão com Deus. Outra estratégia prática é o autocuidado espiritual. Jesus frequentemente se retirava para orar e se conectar com Deus. Faça o mesmo. Dedique um tempo para refletir sobre o que te incomoda e leve isso a Deus em oração. Uma dica valiosa é usar passagens bíblicas como o Salmo 23 ou Filipenses 4:13, para lembrar que Deus é sua fonte de força e provisão. Esses momentos ajudam a redefinir suas prioridades e colocar o foco
foco no que realmente importa. Também é fundamental cultivar a humildade. Muitas vezes, a inveja nasce do orgulho ferido, aquela sensação de que merecíamos algo mais do que os outros. Reconheça que cada um tem seu tempo e seu propósito, e que Deus trabalha de maneiras diferentes em cada vida. Ao invés de competir, celebre as conquistas alheias. Por exemplo, se um amigo conseguiu uma promoção, comemore com ele. Mostre que você se importa genuinamente. Isso fortalece relacionamentos e traz levezas para o coração. Por fim, evite comparações. É como dizem, a grama do vizinho pode parecer mais verde, mas é porque você não está regando a sua. Foque no seu próprio caminho, no que Deus tem reservado para você. E lembre-se que superar a inveja não é um processo imediato, mas uma jornada de crescimento. E quando começamos a trilhar esse caminho, a transformação não para por aí. Ela atinge todos os aspectos no nosso cotidiano. Aplicar a superação da inveja no cotidiano exige ações práticas que transformem o coração e as atitudes. Primeiro, comece o dia com gratidão. Faça uma lista mental ou até escreva sobre pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode ser tão simples quanto o calor do sol pela manhã ou a oportunidade de um novo começo. A gratidão treina sua mente a focar no que você tem e não no que falta, afastando os pensamentos da inveja. Outro passo é cercar-se de boas influências. A Bíblia nos incentiva a caminhar com pessoas que edificam, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Escolha amigos que celebrem suas conquistas e inspirem você a crescer, em vez de alimentar comparações ou fofocas. Se as redes sociais são uma fonte de frustração, reduze o tempo nelas e siga perfis que promovam valores positivos e alinhados com a sua fé. Transformar a inveja em admiração também é um exercício prático. Em vez de olhar para o sucesso de alguém com ressentimento, pergunte-se o que posso aprender com essa pessoa. Se um colega tem habilidades que você admira, busque se aperfeiçoar, seja por meio de cursos ou mesmo pedindo conselhos. Essa mudança de mentalidade transforma o que era um sentimento negativo em um impulso para o crescimento pessoal. Por último, pratique atos de generosidade. Quando você compartilha o que tem, seja tempo, recursos ou até palavras de encorajamento, percebe que a vida é mais sobre dar do que receber. Ajude alguém que precisa, elogie sinceramente ou dedique um momento para orar por quem enfrenta desafios. Essas ações não só combatem a inveja, mas também alinham você com o propósito de Deus, fortalecendo sua fé e seu senso de propósito. E você, o que achou desse vídeo? Comente a sua opinião, curta, compartilhe com algum amigo que precisa assistir e se inscreva para não perder mais mensagens que irão levar a sua sabedoria. Que Deus te abençoe.